Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 7. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37, 38 e 39. João 7, do 37 até o 39. Diz assim a palavra de Deus: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Podeis dizer. Meus irmãos, nós lemos aqui palavras que Jesus disse durante a comemoração de uma festividade judaica. Essa festividade judaica era uma que comemorava, lembrava o tempo em que Israel peregrinou no deserto. A nação já havia sido libertada do cativeiro do Egito e ainda não tinha ingressado na terra prometida, na terra de Canaã, mas caminhava no deserto, peregrinava, uma jornada em direção ao lugar que Deus lhe havia preparado. E nós sabemos como Deus deu provisão de maneira sobrenatural a este povo que caminhava no deserto. E esta jornada fazia com que de quando em quando o povo parasse, estacionasse no local, e então eles armavam tendas. Logo depois, quando tinham que voltar a andar e prosseguir na jornada, eles desarmavam as tendas e assim prosseguiam. Não podendo construir casas porque estavam em movimento, eles armavam e desarmavam tendas. E a festa aqui era denominada festa dos tabernáculos, festa das tendas, porque os judeus comemoravam o tempo em que peregrinaram no deserto, montando e desmontando tendas. E nessa festa dos tabernáculos havia um dia especial em que se fazia memória, aquele momento em que o povo murmurava, sedento, cansado do sol causticante, desejoso de ter água, e então Moisés, com sua vara, ferira uma pedra, e da pedra, de modo sobrenatural, jorrara água, e o povo desta água bebera. O grande dia da festa dos tabernáculos era o dia em que se fazia memória deste acontecimento. E foi exatamente neste dia, o último dia da festa, o grande dia, em que Jesus, que participava das celebrações de maneira silente, desapercebida, se pôs de pé e clamou, isto é, falou com voz alta, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Notemos que Jesus quis aqui fazer uma comparação de si mesmo com aquela pedra da qual saía a água no deserto. Aliás, em outras passagens, Jesus está mencionado como uma pedra. Efésios 2:20 diz que a igreja está edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas, sendo Jesus a principal pedra da esquina. Pedro também disse algo semelhante em Atos capítulo de número 4, acerca de Jesus, que a pedra angular
rejeitaram. Atos 4, versículo de número 11, é o texto em que Pedro assevera ser Jesus a própria pedra angular. Ele é a pedra, diz Pedro, que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Na verdade, aquele texto em que Jesus diz: "Do espelho sobre esta pedra edificaria a minha igreja", deve ser compreendido no contexto do diálogo. Antes disso, Pedro havia confessado ser Jesus o Filho do Deus vivo. Jesus vinha falando acerca da confissão de Pedro, que não lhe viera de sua aparência, ou seja, de carne e sangue, mas que o Pai que está no céu é que lhe dera conhecimento por revelação de quem ele, Jesus, era, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E então Jesus diz a Pedro: "Tu és um fragmento". A palavra Pedro quer dizer um fragmento, mas sobre esta pedra, esta rocha, ou seja, a confissão de Pedro. Na verdade, Pedro era um simples fragmento, mas a confissão de Pedro concernente à divindade de Jesus, ao fato de ser ele Filho de Deus, aquela revelação era a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Portanto, Jesus, como o Filho de Deus, é a pedra angular. Na carta aos Coríntios, Paulo inclusive diz que o povo de Israel no deserto comeu do maná, bebeu da água que saía da pedra, e então Paulo diz que a pedra era Cristo, ou seja, figurava a pessoa de Jesus. Há no Velho Testamento o que nós chamamos de símbolos e tipos. Os símbolos são ritos e cerimônias, ao menos aqueles dos quais nos interessa agora falar. Os símbolos são ritos e cerimônias que figuravam aquilo que Jesus faria. Por exemplo, os animais sacrificados, imolados. Aqueles animais representavam Cristo na sua morte vicária na cruz. João Batista reconheceu isso quando apontou para Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo". São ali símbolos presentes nos rituais, nas cerimônias instituídas, figurações, pré-figurações de Jesus e de sua obra na cruz. Mas os tipos são diferentes. Os tipos se referem não a ritos e cerimônias que Deus instituiu, mas a fatos históricos. Fatos que aconteceram na história humana, mas que Deus os tomou como ilustrações da obra maior de Jesus. Então, por exemplo, houve este fato, deu-se este acontecimento de o povo ter bebido da água daquela pedra, e a pedra realmente fora ferida. Mas Jesus aqui está aludindo àquele acontecimento como uma figura para algo que nele se cumpre. Portanto, quando Deus toma acontecimentos, fatos históricos, para por eles falar algo que está além deles, está adiante, Deus nos toma, embora tendo acontecido sob ilustrações de outras coisas a acontecerem, nós chamamos isso de tipos. Jesus aqui está fazendo aquela pedra um tipo da sua pessoa. E acompanhe. Jesus, quando diz: "Quem tem sede, vem a mim e beba", ele está dizendo que ele é a pedra da qual jorraria a água, que ele é a pedra ferida, simbolicamente falando. Ele está figurado naquele tipo, naquele acontecimento que Deus no deserto. Por que Jesus se compara àquela pedra? Primeiro, porque ele é a pedra de sustentação da igreja e de todo crente. Já no Velho Testamento, nos Salmos, o salmista dizia que Deus tirou os nossos pés do lamaçal, de lugares escorregadios, e puseram os nossos pés sobre a rocha. Lá mesmo Deus é chamado de rocha dos séculos, não há outra rocha além do Senhor. E Jesus é Deus. Mas
notemos que aquela pedra lá do deserto, ela foi ferida pela vara de Moisés. E Jesus também seria ferido na cruz, moído, como dissera o profeta, e traspassado pelas nossas iniquidades, transgressões, por suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus levou os nossos pecados e foi ao madeiro, e ali os cravos lhe atravessaram mãos e pés, a coroa de espinhos, e lhe rasgou a nuca, os chicotes lhe flagelaram o corpo. A Bíblia diz que até seus cabelos e barbas foram arrancados, além de ter sido ele socado, insultado. Portanto, Jesus foi ferido no madeiro, acima de tudo no madeiro, ferido antes, mas culminou o seu sofrimento na cruz, onde a ferida foi mais forte. Moisés queria uma pedra com uma vara, que era de madeira. Esta vara era um tipo da cruz, onde Jesus, a pedra, também foi ferido. E assim como ao ser ferida aquela pedra no deserto, dela brotar a água, quando Jesus foi ferido lá na cruz, dele brotou água. Na Bíblia, a água simboliza vida. Aliás, até na linguagem popular, onde se diz comumente, onde há água, há vida. A água aqui representa a vida. Nossa necessidade de água é muito mais forte do que a de alimento. Nosso corpo tem uma composição substancial de água. Não vivemos sem água. Jesus, portanto, é a água da vida. A palavra de Deus usa essa expressão: e quem tem sede, venha e beba de graça a água da vida. Quando inclusive o soldado feriu o lado de Jesus para conferir que ele estava morto, a Escritura faz questão de dizer que saiu sangue e saiu água. Não que eu esteja dizendo que esta água é aquela água física que saiu do lado de Jesus, mas até naquele fato que a Bíblia fez questão de registrar, está uma figura. Saiu sangue que nos purga dos pecados já praticados, e saiu vida, para que nós possamos viver de maneira diferente a vida de Cristo, a vida de Deus, que é nos comunicada quando nós nos achegamos ao Cristo que padeceu na cruz. Então Jesus está dizendo: se alguém tem sede, sede não de água comum, uma sede espiritual, sede de Deus, sede de salvação, sede de sentido, de razão, sede do céu, sede da comunhão com Deus, perdida em Adão por ter ele pecado. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque ele é o caminho de volta para o Pai, porque ele é a porta que nos conduz à salvação. Quem tem sede, venha a mim e beba, ao Cristo que padeceu, ao Cristo que foi crucificado. Inclusive a Bíblia diz que isto aqui que ele falou somente se cumpriria depois de ele ser glorificado, ou seja, depois de sua morte e ressurreição, quando então, ferida a rocha, a água sairia. Quem tem sede, venha a mim e beba. Mas observe o que ele diz: quem crê em mim, versículo 38, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, do seu ventre fluirão rios de água viva. A princípio parece ser ele, aquele de quem brota a água, e a ele chegamos para beber. Mas depois ele diz que também de nós fluirão rios de água viva. De alguma maneira também nós seremos feridos, para que saia de nós água. Ele está dizendo que assim como ele ferido para brotar para nós água, nós também de alguma maneira seremos feridos, para que de nós saia água. Porque ele diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Aliás, quando eu olho para essa expressão rios, eu me lembro das nossas veias. Parecem rios dentro de nós, né?
veias, as artérias, o coração bombeando sangue por essas veias e trazendo vida a todas as partes do corpo. A Bíblia diz que a vida da carne está no sangue, por onde o sangue não correr, não haverá mais vida. E assim também no âmbito espiritual, é preciso que nós tenhamos um coração espiritual vivo, pulsante, lançando esses rios, lançando esta vida por todo o nosso ser. No seu interior fluirão rios de água viva, uma vida abundante. Jesus disse: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e tenham-na com abundância. Mas em que sentido, pastor, nós seremos feridos? Seremos feridos na própria cruz de Jesus. E aqui eu quero dizer algo que reiteradamente tenho afirmado em ocasiões dominicais nessa igreja. As pessoas têm falado de aceitar Jesus como Salvador, no sentido de aceitá-lo como o nosso substituto, que foi a cruz em nosso lugar. Mas se pararmos a explicação aí, parece que Jesus está lá, nós morremos na cruz e nós estamos aqui. Parece que é uma distância. Basta eu mostrar sentimento ao que Ele fez por mim para que eu seja salvo. Eu creio que Ele foi lá em meu lugar, mas Ele está lá e eu estou aqui. Não é bem isso. De fato, eu tenho que crer que Jesus foi à cruz em meu lugar e morreu por mim, mas na medida em que foi por mim, na medida em que foi em meu lugar, lá naquela cruz era como se eu estivesse morrendo. Aos olhos de Deus, na medida em que Jesus estava como meu representante, era eu que estava recebendo o juízo merecido pelos meus pecados. Do ponto de vista da lei que nos exigia punição por sermos transgressores, lá na cruz foi decretada a nossa morte. Aos olhos da lei divina eu estou morto, porque eu já fui sentenciado lá na cruz. Então eu tenho que aceitar de morto na morte de Jesus. Não apenas aceitar que Ele morreu por mim, mas aceitar que eu estou lá morto com Ele. Note, não é Ele, aí eu caio, Ele morreu por mim. Eu tenho que, através da fé, escolher morrer com Ele, aceitar morto na sua morte lá na cruz do Calvário. Quando Jesus fez-se homem e, enquanto homem, assumiu os nossos pecados, Ele se identificou conosco. A fé é a resposta do homem a isso. O homem se identifica agora com Cristo, assim como Cristo se identificou com Ele. Ele se identificou comigo, fazendo-se homem, assumindo os meus pecados, e eu me identifico com Ele, aceitando-me morto na sua morte. E quando eu me uno a Ele na sua morte em fé, o Espírito Santo vem para tornar realmente isso uma realidade. O Espírito Santo faz morrer aquela pessoa que eu era, o velho homem. Não é apenas uma coisa poética. Quando eu aceito que estou morto com Cristo, de fato, o velho homem que eu era morto. Tem uma passagem da Bíblia que é muito curiosa. O apóstolo Paulo diz assim: porque em nós opera a morte. Ele fala assim. Ora, como é que uma morte pode operar? É que a morte de Jesus é viva. A morte de Jesus é tão viva que Jesus é sempre visto, embora vivo, como aquele que foi morto. Ele traz as marcas da cruz. Sua morte, de alguma maneira, tem continuidade na sua ressurreição. Ele leva as marcas da cruz. Ele é descrito como aquele que, como o cordeiro que, havendo sido morto, está vivo. Ele se manifesta como aquele que foi morto, mas vive. Nunca deixa de se apresentar aludindo à sua morte. Pregamos a Cristo e este crucificado. De fato ele está vivo, mas sua morte está operando até hoje. A morte de Jesus é viva nesse sentido. A morte de Jesus mata o nosso velho homem. Nas mãos do Espírito Santo, ela é um instrumento para fazer morrer em nós a natureza carnal, o velho homem. Então eu tenho que arrepender dos meus pecados, não apenas aceitar que Jesus morreu naquela
naquela cruz, mas unir-me a Ele na sua morte, aceitar-me morto com Ele, juntamente com Ele naquela cruz, para o mundo, para uma vida velha. Mas pastor, se eu fizer isso, eu me anulo, não tenho mais identidade. Tem sim, a identidade é a do Cristo ressurreto. Eu tenho que morrer com o Cristo na cruz para receber a sua vida ressurreta. Na verdade, eu não aceito me morto para desaparecer, mas para reaparecer do outro lado, unido ao Cristo que ressurgiu dentre os mortos. É aí onde eu, sendo ferido pela sua cruz, do interior do meu ser também fluirá um rio de água viva, ou seja, a sua vida ressurreta eclode em mim, manifesta-se em mim na medida em que eu morro com Ele lá na cruz do Calvário. Aceitar-me morto na sua morte para receber a comunicação de sua vida ressurreta. É isso que é a fé salvadora. Essa é que é a fé salvífica que nós precisamos ter. Lá em Gálatas 2:20, Paulo mostra como ele entendeu isso claramente. Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida de Cristo que eu agora vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como nós, irmãos, lemos a Bíblia muitas vezes e nos acostumamos com o que ela diz sem ver a seriedade, a profundidade de suas palavras. John Wesley foi um homem profundo, um homem que procurava ler a Bíblia não apenas superficialmente, mas profundamente. Ele era pastor, ele havia sido missionário entre os índios, mas ele questionou a sua própria fé salvadora. Numa certa ocasião, ele escreveu uma carta para sua mãe, Susana, e ele disse: mãe, eu não digo que não tenha fé, alguma fé eu tenho, mas a fé que eu tenho não me permite dizer isso que Paulo disse em Gálatas 2:20: eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse: eu quero ter esta fé que possa me levar a dizer isso. Esta eu não tenho, eu sei que esta é a fé salvadora. Foi aí que ele foi procurar, irmãos, Jesus com profundidade, e terminou sendo salvo numa reunião. Notemos o que Paulo ali diz: eu já estou crucificado com Cristo, o meu velho homem, eu aceito que ele está morto lá na cruz, e agora quem vai viver aqui não sou mais eu, é Cristo, rio de água viva. Aleluia. A fé que eu tenho é essa, para viver esta vida na dependência de Deus. Esta fé, diz Paulo, nós temos como Paulo personaliza a sua fé. Esta vida que eu agora vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa expressão é importante, ele personaliza: Jesus me amou, Jesus se entregou por mim. Lutero dizia assim: você só vai ser salvo quando você lê a Bíblia como se ela tivesse por único destinatário de você, como se quando você entender que Jesus morreu naquela cruz só por você, não que ele não tenha morrido pelos outros, mas teria morrido de igual modo se só você existisse. O amor dele aqui não foi por uma massa, uma multidão, foi por pessoas. Você só será salvo quando entender isso, que você tem que crer no Cristo que amou você, morreu por você. E ali Paulo está dizendo: eu já estou crucificado com Cristo. Ele se identifica, e não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esta vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isto são os rios de água viva correndo em nosso ser. Por isso, irmãos, é preciso que o eu se vá, que o ego se vá. Enéas Tonini, que recentemente partiu para o Senhor com 101 anos de idade, nesta semana última ele foi presidente da Convenção Batista Nacional, à época que eu fui ordenado pastor. Chegou até a dar uma entrevista no nosso jornal Poxa da Verdade.
Ernesto Lima dizia assim: dentro do coração de cada homem há um trono e há uma cruz. Ele disse: se você colocar Jesus na cruz, você vai ficar no trono. Então é melhor que você coloque a si próprio na cruz, para que Jesus esteja no trono da sua vida, para que Ele reine no seu coração. É preciso que o eu se vá. Quando eu leio o Velho Testamento, eu percebo que os homens que se arrependiam, eles mostravam desdém para com a estética. Um dos grandes centros do egocentrismo na existência humana é a estética, o desejo de se adorar no espelho. Lembro-me de Filipe, no seu livro Arrebatamento Experimentado, que ele dizia assim: você que passa muito tempo no espelho, se ajeitando e tal, para a igreja, ele diz: você não vai para adorar, você vai para se adorar. E não diga que isso não é verdade, porque você não demoraria tanto tempo diante do espelho se achasse que as pessoas na igreja eram certas. O homem do Velho Testamento, quando se arrependia, irmãos, ele colocava cinza no cabelo, areia. Tanta gente hoje que pinta os seus cabelos porque se envergonha dos fios brancos, mas o homem arrependido, ele colocava cinza, ele colocava areia, se vestia de saco, a pessoa, ou então rasgava a túnica. No caso de Esdras, foi mais interessante. Esdras arrependido, rasgou até os cabelos, que rasgou a barba, para mostrar que ele não tinha nenhuma preocupação com a sua estética. Era uma maneira de o homem se humilhar, dizer que não estava interessado mais em si. Jó disse: eu me abomino no pó e na cinza. Mas o homem é tão egocêntrico que eu vou lhe dizer algo que aconteceu ainda. Com o passar do tempo, tinha gente que punha o pó na cabeça, vestia de saco e rasgava a roupa por orgulho. A Esdras fez isso, Esdras já tinha vivido e tal, Esdras fez isso, então vou fazer também para eu parecer espiritual com Esdras. No início, os homens faziam isso, humilhando-se, mostrando-se despreocupados com eu, preocupados apenas com a vontade de Deus. Mas na medida que homens santos fizeram isso, e isso foi contado para as gerações seguintes, pessoas da geração seguinte foram fazer isso aí estrategicamente, para parecerem humildes. Mas não é que voltou. Aí Joel diz no livro dele: rasgue o coração de vocês, não as vestes. Não está mais dando certo vocês rasgarem as vestes, não. Não é mais pelo Senhor, agora rasgue o coração. Como eu quer voltar pelas portas dos fundos, pela janela, ele é expulso por uma porta e volta, para que Jesus se manifeste em nossas vidas. Lá em Romanos, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo de número 6. Eu vou ler o 3, mas me interessa que está mais adiante. Mas no 3 diz assim: ou não sabeis que todos, quando somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Batismo quer dizer imersão, não é isso? Então nós temos que ser batizados na morte de Jesus, ou seja, mergulhados na morte de Jesus. Tem gente que quer morrer com Jesus parcialmente. Tem gente que quer morrer com Jesus só encostando na cruz, de leve, renunciando a algumas coisas, geralmente assim não lhes são caras. Mas a Bíblia aqui está dizendo que nós temos que ser batizados, nós temos que ser mergulhados na morte de Jesus. Não é ficar passando o pé por sobre as águas da morte, não, é pular lá dentro. No versículo de número 5 diz assim: porque se fomos plantados, olha a expressão plantados, plantar é enterrar, é arraigar, é profundo, porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. E o versículo 6 diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado
desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Há três palavras que devem nos chamar a atenção no versículo de número 6. A primeira, velho homem velho. A segunda, corpo do pecado. A terceira, pecado. Este pecado aqui que aparece no singular, quando diz para que não sirvamos mais o pecado, ao pecado, é a natureza pecaminosa, não é um pecado particular, um ato consumado, é a natureza pecaminosa. Nós, antes de ser crentes, tínhamos uma natureza pecaminosa que de certa maneira ainda nos incomoda, mas nós tínhamos só essa natureza pecaminosa. Não éramos a habitação do Espírito Santo, não estávamos em processo de santificação, estávamos inteiramente à mercê da nossa natureza carnal. E este ser que está inteiramente à mercê da natureza carnal é o homem velho. O homem velho, aquele que nós éramos, era aquele homem que não tinha opção senão pecar, porque ele não tinha nada para contrabalancear a natureza pecaminosa, tanto estava rendido a ela. Como Paulo disse, já não sou eu que faço as coisas, é o pecado que habita em mim, é o homem dominado pelo pecado. Então o homem velho era aquele que nós éramos, a existência que nós tínhamos, uma existência que servia ao pecado, derrotada pelo pecado. Talvez nós conseguíssemos evitar um pecado, mas para praticar outro. Escolhíamos entre os pecados, mas não escolhíamos deixar de pecar, porque estávamos servindo ao pecado. E o corpo do pecado, pastor, que é este corpo físico, mas posto a serviço do pecado. Ou seja, o pecado nos seduzia e nós íamos enfeitiçados e oferecíamos o nosso corpo para as práticas que ele nos oferecia. O nosso corpo estava a serviço do pecado, nós éramos um velho homem, dominados pela natureza carnal. Mas o que é que o texto aqui está dizendo? Que nós devemos saber isto, que este nosso homem velho foi crucificado. Quando aceitamos Jesus, nós não entregamos a cruz, nós nos aceitamos mortos na sua morte. Esse velho homem foi entregue ao leão na cruz, ele foi crucificado, o homem velho, para que não sirvamos mais ao pecado. A Bíblia diz: o pecado não terá mais domínio sobre nós. Aleluia! Agora nós somos templo do Espírito Santo, e se andarmos no Espírito não satisfaremos a cobiça da carne. Meus irmãos, nós temos o nosso velho homem na cruz e agora somos um novo homem que não serve ao pecado. E consequentemente o corpo do pecado é desfeito, como diz aqui. Ou seja, o nosso corpo agora não é mais para servir ao pecado. O nosso corpo é para servir a Deus. Observe que a Bíblia diz assim: fostes comprados por bom preço. Glorificai agora a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nossos membros são membros de Cristo. A Bíblia diz que o estômago é para o alimento é para o estômago, mas o corpo não é para a prostituição, nem a prostituição para o corpo. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Este corpo deve honrar o nome do Senhor. O corpo do novo homem, que não serve mais ao pecado, serve a Deus. Como eu disse, nós morremos com Cristo e nós recebemos a comunicação de sua vida ressurreta. Mas Jesus ressuscitado vive para quem? Vive para Deus. Jesus está à destra de Deus. Ele lá na cruz morreu para o pecado, levou os nossos pecados, destruiu os nossos pecados e morreu para Ele. Quando ao viver, Jesus vive para Deus. A nova vida que nos é dada, a vida ressurreta de Cristo, é uma vida que não serve ao pecado, é uma vida que pensa nas coisas de cima, é uma vida que se eleva a Deus. Por isso que a Bíblia diz aqui, no versículo de número 9: sabendo que temos sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós, identificação, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo
Senhor. E se estivermos nós ao pecado de vir para Deus em Cristo Jesus, o nosso corpo não será mais corpo do pecado, será corpo da santidade. Olha o versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! Que o pecado não reine nesse nosso corpo mortal, seduzido para as suas concupiscências, mas que agora o nosso corpo seja apresentado a Deus. A Bíblia diz: rogo pelas compaixões de Deus, diz Paulo, Romanos 12, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Nós podemos fazer isso porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós podemos nos identificar com Cristo na cruz e nos condenarmos mortos ao pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Aceitar Jesus, irmãos, é saber isso. Paulo diz: nós temos que julgar, sim, segundo aos Coríntios 5, se um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Deus, o amor de Cristo, diz Paulo, nos constrange a essa conclusão. O amor de Jesus nos constrange a que nos entreguemos para morrer com Ele na cruz, nos identificar com Ele de sua morte, para que a sua vida nos seja comunicada. E por último, eu gostaria de falar agora para aqueles que pregam o Evangelho, evangelizam. Nós temos, irmãos, que pregar na cruz. Ser um pregador do Evangelho não é exibir os seus talentos. Há pessoas, eu estava conversando com o irmão antes do culto sobre isso, pessoas que elas pregam ortodoxamente a mensagem, está tudo direitinho, mas enquanto elas falam, elas transpiram o seu próprio ego. Elas falam acertadamente a mensagem, falam o Evangelho corretamente, mas quando elas falam, elas ficam mais em evidência do que o que elas dizem, porque elas têm um eu tão forte, uma personalidade tão soberba, tão orgulhosa, tão egocêntrica, que enquanto elas falam, elas se exibem mais, sem que planejem fazer isso, do que aquilo que elas dizem. Interessante, eu já contei esse testemunho aqui, o rei Terra. Houve um homem que foi à Inglaterra e ele resolveu ouvir dois grandes pregadores daquela época, era o século XIX. Um destes homens era Spurgeon, o outro era um eminente pregador também, inglês. E ele foi aos dois cultos, aquele que Spurgeon pregou e aquele que o outro pregador pregou. E depois um amigo perguntou a ele: o que você achou dos dois cultos, das duas pregações? E ele falou primeiro daquele pregador que não era Spurgeon. Ele disse: olha, o homem fala muito bem, tem uma retórica fascinante, um poder argumentativo elevado, é um homem eloquente. Eu saí do culto dizendo: que homem para falar bem, que homem poético, que homem retórico, que eloquência. E o indagador disse: e quando você foi ouvir Spurgeon? Ele disse: de alguma maneira, enquanto ele começou a pregar, eu esqueci dele. E quando eu saí do culto, eu disse: que Jesus maravilhoso. Porque aquele homem conseguia sair e Jesus aparecer. Como disse João Batista: importa que ele cresça e eu diminua. Meus amados irmãos, lá em Corinto houve uma coisa surpreendente. Paulo foi o pioneiro daquela igreja, pregou o Evangelho, aquela igreja extremamente devedora do trabalho de Paulo. Mas quando Paulo foi embora, chegaram lá falsos apóstolos. Esses falsos apóstolos eram homens que tinham uma posição assim, arrogante.
Eles tinham uma personalidade forte. E por certo eram eloquentes, chamavam a atenção. E conseguiram ganhar o coração dos de Corinto para si. E eles começaram a desdenhar o ministério de Paulo. Sabe o que eles disseram? Eles disseram: esse Paulo aí, nas cartas, parece forte, mas a presença dele é desprezível. Está lá, Paulo cita isso, que eles disseram isso, lá na carta aos Coríntios. Eles dizem que minhas cartas são fortes e minha presença é desprezível. O que é que isso significa? Que eles diziam o seguinte: quando Paulo escreve uma carta, o negócio bem trabalhado, parece um grande teólogo. Mas quando a gente vê Paulo pessoalmente, olha esse aí. Ele falava de homem simples. Não ostentava como aqueles homens a posição de doutores, de eminentes. Para um homem comum, um homem do povo, um homem simples. Nas cartas ele pode parecer um grande teólogo, pode parecer um homem de grande poder argumentativo, mas olha aí quando ele aparece, João não impressiona ninguém. E Paulo usou o que eles disseram em seu próprio benefício. Paulo disse exatamente: eles têm razão. Minha presença é fraca, eu sou fraco mesmo, porque eu tenho que estar fraco para Jesus ser forte. Eu estou na cruz quando eu prego, eu desapareço, eu estou ferido no madeira de Cristo. É Jesus que é poderoso em mim. Paulo diz: eu preguei entre vocês, não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração do Espírito e poder. Quando eu tirei em temor e tremor. Eu tive fraqueza, ele disse. É exatamente isso. Ele queria dizer: estes homens são fortes, no sentido de que a personalidade deles é forte, mas Cristo não se revela neles. São ministros de Satanás, como a gente fala assim, transfigurados em anjo de luz. Como o diabo se transfigura em anjo de luz, estes falsos apóstolos se transfiguram em apóstolos de Cristo. Ele diz: mas eu chego fraco mesmo, porque é Cristo que se faz poderoso através de mim. Segundo aos Coríntios 13, segundo aos Coríntios 13, a partir do 3, diz assim: visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual, segundo aos Coríntios 13, 3, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive por tudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Duas palavras são chaves aqui. Uma, Paulo diz: somos fracos nele. A outra, no versículo 3, o qual não é fraco para convosco, refere-se a Cristo, mas antes é poderoso entre vós. Paulo diz: quando eu estou aí, eu sou fraco dele, não fui para me exibir, eu vou contribuir, eu vou humilhar, eu prego a cruz, mas é ele que se faz forte entre nós. E eu comentava com o irmão exatamente isso, irmão. Nós às vezes ficamos impressionados com tantas pessoas por aí que tornam igrejas repletas. Por que nós aqui não estamos cheios? Por que nós não somos uma mega igreja como tantas outras por aí? Às vezes pessoas até que pregam erradamente, pregam até sem uma mensagem que edifique ninguém, mas elas impressionam por quê? Porque tem uma personalidade forte. De alguma maneira as pessoas são tão débeis, tão debilitadas psicologicamente, tão cansadas dos abalos do dia a dia, que elas se sentem assim, refugiadas numa personalidade forte que fala lá de cima, como se fosse imbatível. Edir Macedo é um deles. A gente, quando vê Edir Macedo falando, a gente sente alguma coisa em nós, que não é o melhor de nós, se seduz por aquilo ali. Ele fala como se ele pudesse derrotar tudo, como se ele fosse invencível. Nós não vemos Cristo, nós vemos uma personalidade forte. Um homem que joga todo o peso do seu eu sobre os seus ouvintes e os encolhe.
Mas as pessoas gostam disso. Elas gostam do homem forte. Como os católicos gostam dos seus santos. Porque os santos é um humano como nós. Eles querem se apoiar na figura de um humano que é poderoso, que fez milagres. Mas irmão, o verdadeiro pregador do Evangelho, ele vai se esconder e vai deixar Jesus desaparecer. E o problema de certas igrejas estarem cheias e algumas que pregam o Evangelho com fidelidade como a nossa não serem tão cheias quanto elas, é porque poucas pessoas estão realmente atrás de Cristo. E muitas pessoas estão à procura de estrelas, de artistas, de pregadores hollywoodianos, de pessoas egocêntricas, nas quais elas estendem também a sua mesma vaidade e ambição. Mas nós vamos pregar a cruz. E nós vamos pregar na cruz. Vamos seguir.